Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor. Hoje, dia 10 de abril de 2025, 21 horas exatamente, eu já cheguei no horário. Ontem eu não pude estar aqui, tive algum probleminha aí, mas graças a Deus tudo resolvido. Mas não pude estar aqui, mas o Senhor é aquele que cuida de nós, né? E hoje nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos dado, para que nós possamos juntamente nos preparar para a vida eterna, juntamente nos preparar para subir, né? E hoje tem uma palavra muito interessante aqui que nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós estamos vendo aí o mundo está rodando, né? As plataformas de Satanás estão prontas, estão se ajustando para poder dar a cartada final, né, no povo. Estamos vendo aí a besta do mar, né? A besta do mar agora fazendo aliança com os palestinos e reconhecendo o Estado palestino, né? Boa noite, Eliane. E isso é muito interessante a gente observar, tá? Fiquem de olho, vejam lá nos meus stories que eu coloquei algumas coisas lá. Shalom, Andréia. Eu coloquei algumas coisas lá sobre o macarrão, né? O macarrão faz parte da besta do mar, tá? Macarrão, chiquinho, fazem parte da besta do mar. Trombeta, mosca, né? O Kushner, né? Fazem parte da besta da terra. Tá? São dois blocos, tá? Mas todos eles são ocidentais, os dois vão trabalhar juntos. E Gog e Magog, né? Nós sabemos que é Rússia, a Pérsia e a China, né? Então nós temos já pronto três grupos que a palavra de Deus diz, eles já estão prontos para atuar. Eles já estão colocando as suas plataformas em ordem para começar a atuar, né? Nós temos que entender que Gog e Magog não terá parceria com as bestas, nem do mar e nem da terra. Ele estará sempre em guerra com essas bestas. Presta bastante atenção no que eu estou falando para você entender. Shalom, Simone, para você observar. E observa o que está acontecendo agora, né? As tarifas que o Trombeta colocou para o mundo inteiro, né? Mas principalmente para a turma de Gog, entendeu? Porque a China está sendo hiper mega tarifada, né? Isso tudo é uma armadilha para a trouxa ver, né? Eles acham que a gente é idiota, que a gente é besta, que a gente não está entendendo o que eles estão fazendo. Na verdade, quem ganha com tudo isso são eles, os grandes. Eles ganham muito dinheiro com isso tudo que eles estão fazendo. O pobre é que vai perder. Então, eles vão levar a humanidade para desgraça. Eles vão levar a graça e paz, Val. Eles vão levar, a ideia é levar o povo, paz do Senhor, Jaque. A ideia é levar o povo para a fome, para o desespero. A ideia é levar o povo a não ter nada e ser feliz. Estão entendendo? A ideia é essa. Mas tudo é uma farsa, como sempre foi. Quem ganha com isso tudo são eles próprios, os grandes é que ganham. Tem um vídeo aí que o Saber Oculto colocou, depois vocês vão lá na página dele e vejam o vídeo que ele colocou. Faz um pouco de tempo agora, umas poucas horas aí, ele colocou um vídeo sobre uma conversa do Trombeta dentro do seu escritório na Casa Branca, onde ele diz, fulano ganhou não sei quantos bilhões, o outro ganhou não sei quantos bilhões. Então, é o clube do Bolinha, né? As bestas são o clube do Bolinha, né? Parece que tão difícil falar assim, não é difícil não, tão fácil falar isso, né? Mas é que nós estamos vivendo esse tempo, né? João, quando viu, ele se assustou. João, quando viu a visão que ele teve das bestas, tudo que ele viu, ele ficava doente. É que nem Daniel ficava doente por dias, da visão que ele tinha do futuro.
Nós estamos enxergando com facilidade porque nós vivemos esse momento. Boa noite, Alberto. Nós estamos vivendo esse momento, o momento futuro chegou e nós pertencemos a ele. Shalom, Viviane. Então a gente vê, a gente está vendo que é tudo... acabei de começar, Alberto. É que eu falo muito, por isso que eu já falei bastante, mas tem 5 minutos aí que eu comecei, eu acho que é 5 minutos, comecei 21 horas em ponto. 5 minutos, mas já falei um monte, tá? Depois que terminar a live, pego o comecinho. Mas é muito interessante a gente observar, né, que João ficava doente, Daniel ficava doente com o que via, e nós estamos vivendo esse momento. Então, para nós, é o trombeta, é o macarrão. Aonde que eles, coitados, iam falar uma coisa dessa, né? De tão apavorado que eles ficavam de ver o que eles viram. Mas nós aqui estamos comentando nisso, né? Nós estamos aqui comentando isso porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo que o reino da besta é uma farsa, é uma mentira, né? E agora nós estamos vendo, hoje com a fala do macarrão, né? A gente está vendo a besta do mar criando corpo. A besta do mar está criando corpo, ainda que um pouco mais atrasada que a besta da terra, mas ela está criando corpo por quê? Porque a besta do mar, ela já vem de muitos anos, ela já vem de 2000 anos atrás. A besta da terra, ela vem de 500 anos para cá. Historicamente falando, é pouco tempo. A besta da terra tem pouco tempo. Mas ela tem muita força, ela é que vai dar força para a besta do mar. Quem é macarrão? Quem é Chiquinho? Né? Tá certo que o Chiquinho é dono da maior fortuna desse mundo, né? Porque a igreja, a cidade das 7 colinas, é a cidade mais rica do mundo, é o país mais rico desse mundo. É um país de 1 km², né? Se não me engano. É o menor país do mundo, mas com a maior número de ouro ali. Lá tem um banco que as grandes autoridades do mundo inteiro colocam seus dinheiros lá, né? Tanto que o Senaqueribe aqui tem muita grana lá, sabia, né? O Senaqueribe aqui tem muita grana lá, tanto que cada viagem para o Japão, viagem para a Europa, são malas e malas de dinheiro que saem do Brasil para lá, né? Então ali é uma lavagem de dinheiro, né? Para os grandes e poderosos desse mundo, entendeu? Mas aquilo ali está para ser queimado. Por que é que vocês acham que tem um monte da religião da capa preta dentro da Europa? Por que vocês acham que esse povo está tudo lá dentro? Vocês estão achando que está lá dentro assim só para fazer a Europa virar muçulmana? Não. Eles estão lá de propósito, porque eles têm que queimar aquilo tudo. Eles vão queimar, eles vão entrar naquela cidade das 7 colinas, eles vão queimar tudo. Eles vão pôr tudo abaixo. Você sabia, não sei se você lembra disso, mas no tempo da Pan, né? Da Pan-Mia, né? Da Pan-Mia, foram tirados, né? Tava tudo vazio, né? E muito fácil para as autoridades, eles tiraram carros e mais carros de ouro. Se calcula que 80.000 toneladas de ouro foram tiradas dos porões da cidade das 7 colinas. Tá entendendo? Não é qualquer toneladinha, não. São 80.000 toneladas dos porões da cidade das 7 colinas. Mas tem muito ouro para cima ainda. Eu não sei se você sabe, mas a roupa deles é toda bordada a ouro. Não é brincadeira, não. A roupa deles é toda bordada a ouro. E quem borda isso tem que ter uma mão forte, hein? Não pense que eu tô falando que é fiozinho pintado de ouro, não. É ouro para valer. É fio mergulhado no ouro, tá? Eles comem, a comida deles é com ouro em cima. Se vocês não sabem, eles comem com ouro em cima. Porque o ouro, ele dá uma vitalidade na pessoa, entendeu? Não sei se vocês sabem também, mas no tempo de Nabucodonosor,
o nosso sangue, o sangue dos homens no tempo de Nabucodonosor, ele tinha ouro, ele não era de carbono como é hoje. Ele não era como é hoje, não, ele era de ouro. Mas foi extraído tanto ouro da terra, tanto ouro que, como é que diz? As plantas não conseguiam mais absorver o ouro que tinha ali, entendeu? Porque o ouro é um mineral, ele fica ali, né, na terra, né? Então as plantas não absorviam mais. Aí absorveu a prata. Aí o sangue começou a ter prata. Estuda sobre isso. Estuda sobre isso. Aí passou um tempo, é a cobre. E hoje nós temos o que no sangue? Ferro. Entendeu? E agora eles estão querendo deixar o nosso sangue com barro. Entendeu como é que é? Barro não tem conectividade. Meu irmão, se você começar a estudar essas coisas a fundo, você vai chegar em... Olha, você vai entender tanta coisa da palavra de Deus, você vai entender tanta coisa, Shalom, Sandra, tanta coisa da palavra de Deus que você não calcula. Você vai entender por que aquela estátua foi construída daquele jeito. Entendeu? É incrível, é incrível. Como Deus, ele colocou ali, né, para Nabucodonosor, ele colocou aquela estátua contando a história da humanidade, a decadência do homem até ele chegar no barro, né? Até ele chegar no barro sem conectividade com nada, não se conecta mais. Por quê? Por que você acha que a geração de hoje está completamente emburrecida? Você já viu a geração de hoje? Eles não pensam mais. Eles estão aí, ó. Eu estava conversando com a minha filha, a empresa que ela trabalha, eles estão admitindo pessoas acima de 35 anos. Eles não querem mais jovens, não querem, porque não dá certo. Os jovens não conseguem entender o que eles dizem, fazem tudo errado, não tem disciplina para trabalho. Eles vêm um dia, falta 2, com atestado médico. Então agora a empresa, o lema da empresa dela é admitir só a partir dos 35 anos. Por isso que tem muito velho voltando a trabalhar, entendeu? Muito velho voltando a trabalhar porque não tem mão de obra necessária. O que é essa mão de obra necessária? Mão de obra inteligente, mão de obra que entenda um texto, que saiba fazer uma conta. Não, eles não sabem. Não sabe. Se não tiver com a maquininha na mão, até com a maquininha é capaz de fazer errado. Entendeu? Mas é isso aí, né? Nós estamos caminhando para o fim. Glória a Deus que nós já estamos no fim. Não tem mais, não vai ter mais gerações pela frente. A nossa geração já é a última, né? E essa que está aí já está nos derradeiros momentos. Shalom, neninha. Entenderam, meus irmãos? Então vamos ficar firme com Jesus, porque ele está voltando, tá? Mas tá bom, eu vou fazer, hoje eu trouxe um hino para vocês aqui sobre John Wesley, aliás, Charles Wesley e John Wesley, né, o seu irmão. Eu quero ler a história desses dois pregadores da palavra de Deus, que é lindo demais, que Deus usou esses homens para evangelizar uma Inglaterra totalmente analfabeta, no tempo da Revolução Industrial, uma Inglaterra que estava jogada, totalmente perdida, tá? Uma Inglaterra totalmente perdida, uma Inglaterra que não tinha condições para se levantar. Boa noite, Marisa. A população era tão pobre, tão escrava das indústrias que estava surgindo, que as criancinhas tinham que trabalhar novinhas, chegavam a perder os dedinhos nas máquinas. Era essa foi a geração que Charles Wesley evangelizou na Inglaterra. E eu queria ler para vocês aqui a história dele. E aí eu vou mostrar um dos hinos que ele fez. Ele fez mais de 8.000 hinos, porque ele dizia, paz, Larissa, ele dizia o seguinte, que através da música ele conseguia imprimir as verdades da palavra de Deus. E Deus usou ele e o irmão dele. Então eu quero ler aqui para vocês, eu queria que você prestasse bastante atenção, tá? Diz assim:
Charles Wesley. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eu pegar mais a coisa dele aqui. Tá, aqui. Ele fez um dos hinos que ele fez, é o que eu vou cantar depois para vocês, que a minha voz tá péssima, mas aquele hino canta do Fá. Cantam anjos harmonias ao nascer o Salvador. Traz do céu o Rei Messias, paz com Deus, o santo amor. Cantem povos exultantes, cantem salmos triunfantes, aclamando o Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Boa noite, Fernanda. Não sei se vocês conhecem. É muito usado esse hino para Natal, mas esse hino não tem nada de Natal, tá? Diz assim a segunda estrofe: cante ao Filho entronizado, sua glória abandonou. Entre os homens humilhado, cruz e morte suportou. É bondosa a divindade, é feliz a humanidade, esperança de Israel. É Jesus o Emanuel, toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Então eles eram hinos exultantes, eles eram hinos para chamar a atenção do povo. Então vamos ler aqui sobre ele. Charles Wesley, o 18º filho do casal Samuel Wesley, que era um pastor, e sua extraordinária esposa, Susana. Nasceu em Epworth, condado de Lincolnshire, Inglaterra, 18 de dezembro de 1707. Ele nasceu em plena Revolução Industrial. Prematuro, ninguém pensava que ele sobreviveria. Recebeu uma aprimorada educação cristã e secular no seu próprio lar. Estudou na escola Westminster e formou-se pela Universidade de Oxford, onde fundou, juntamente com seu irmão John, o Clube Santo, um grupo chamado metodista por outras pessoas. Depois da sua ordenação na igreja anglicana, Charles acompanhou seu irmão João numa viagem à colônia inglesa na Geórgia, na América do Norte. Esta viagem deu aos irmãos seu primeiro contato com os moravianos, o que mudaria suas vidas. Eu vou pular a parte que eles chegaram em Savannah, tá? Que é uma parte que não tem muito a ver, mas ali ele sofreu bastante, aí voltaram para a Inglaterra. Então aqui, Charles, forçado a ser o secretário de Oglethorpe, o fundador da colônia, teve o seu próprio inferno. Atiraram nele, foi caluniado, todos se afastaram dele, esteve doente. Depois de muitos meses, Charles voltou a Londres, sentindo-se totalmente derrotado. Lá os irmãos fizeram um novo contato com os moravianos e num domingo, 20 de maio de 1738, Charles experimentou a sua conversão espiritual. Terça-feira de manhã, diz ele, despertei sob a proteção de Cristo e entreguei-me de corpo e alma a ele. Naquele mesmo dia, escreveu seu primeiro hino. As primícias dos milhares que viriam no dia seguinte, John também fez a sua decisão. Os dois começaram imediatamente a pregar a sua nova fé, salvação somente pela fé em Cristo Jesus e não pelos sacramentos da igreja, ou por justiça própria. Nos anos seguintes, os dois alcançaram a grande massa dos humildes em toda a Inglaterra. Paz, Aline. Os irmãos Wesley suportaram incontáveis perseguições dos líderes das igrejas, das autoridades civis e até do povo a quem procuravam alcançar.
Com a disciplina severa e o treinamento espiritual que seus pais, Susana e Samuel Wesley, lhe deram, enfrentaram todos esses momentos com a lealdade à palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras que estão escritas aqui, porque são palavras, porque eles foram muito perseguidos, tá? Eles foram perseguidos assim de uma forma tremenda. E eles perseveraram. O que vai acontecer conosco não é exatamente como eles, mas nós temos que ficar alerta, porque seremos perseguidos. Estou procurando minha caneta aqui, não estou achando. Peraí, acho que eu esqueci dela. Mas vamos lá. Nenhuma dificuldade pôde apagar o seu ardor, e aos poucos a mensagem dos irmãos Wesley, tão apaixonadamente proclamada em pregação e tão docemente entoada em canto, começou a penetrar no vale dos pântanos em que vivia o povo humilde, o povo que trabalhava nas fábricas. Muitas vidas foram transformadas e começou uma grande mudança naquela sociedade. É correto dizer que os irmãos Wesley ajudaram a mudar a história do seu país e assim a história do mundo. Boa noite, Elivanes. Charles Wesley escreveu cerca de 8.989 hinos, além de centenas de poemas. Para ele, escrever era tão natural como respirar. O Dr. Frank Baker calcula que Wesley escreveu uma média de 10 linhas por dia durante 50 anos. Completava uma poesia ainda existente em cada 2 dias. Como o enólogo Robert McCarthy escreveu uma vez, como Schubert, com o seu instinto melódico, cada pensamento que chegava à mente de Charles parecia gerado em forma poética. Ele não era somente o doce cantor do metodismo, porém, mais do que qualquer outra pessoa, teve sucesso em apresentar religião e experiências religiosas em forma lírica. Foi John Julian, a maior autoridade sobre a inódia inglesa, quem disse: Charles Wesley foi, talvez, tomando em consideração tanto a quantidade como qualidade, o maior hinista de todos os tempos. A mente de Charles Wesley, escuta isso, a mente de Charles Wesley estava encharcada das Escrituras. O mais alto elogio que John deu aos hinos de Charles era que seus hinos eram bíblicos. A gente pode dizer dos hinos de hoje, das músicas de hoje? Difícil, né? Escuta isso. Charles Wesley estava com a sua mente encharcada da palavra de Deus. E o que ele produzia, as músicas que ele fazia, que se chama hinos, estavam encharcadas da doutrina da palavra de Deus. Seus versos são comparados a uma esponja enorme, cheia ao ponto de saturação com palavras bíblicas. Símiles bíblicos, metáforas bíblicas, histórias bíblicas, temas bíblicos. Era totalmente cristocêntrica. Os hinos de Charles Wesley formam em si uma biblioteca teológica sobre a verdade cristã. Isso foi de valor incalculável numa época em que o povo vivia na mais densa ignorância. Paz do Torivânio. A massa analfabeta decorava os hinos de Wesley, de até 18 estrofes. Nós temos hinos de 4, mas 18 é difícil, mas naquela época era. E foi salva e edificada. Nas igrejas que se formaram, os hinos de Charles formavam a maior parte do seu repertório de hinos. Entre eles, os irmãos escreveram 13 volumes de 400 páginas cada, cheio de hinos impressos em tipo pequeno ou pouco espaço. 90% dos hinos originais eram de Charles. Wesley abordava em seus hinos toda a escala da experiência humana, desde o berço até o sepulcro. É interessante saber que Charles não só escreveu sobre as crianças, mas também para as crianças. É lamentável, mas estes hinos não obtiveram êxito. Também os hinos de Wesley trataram de todos os aspectos concebíveis da experiência devocional cristã.
e podem ser chamados os progenitores do gospel song moderno. Infelizmente não continuaram, né, na mesma linha. Hinos evangélicos, no sentido moderno, foram um produto secundário do grande departamento do século XVIII. O ensino do teólogo holandês Jacob Arminius e a sua aplicação na pregação dos irmãos Wesley, que o indivíduo pode dizer sim ou não ao Senhor, que os chama, levou Charles a escrever hinos de apelo. A qualidade mais destacada dos hinos de Charles Wesley está expressa na palavra vida. Não buscava inspiração no jardim florido, mas no meio da multidão sofrida, na vivência de cada dia. Uma pessoa que tem vivência pode falar do amor. Wesley o cantou milhares de vezes, teve sede e fome dele. Muitos hinos de Charles Wesley, que faleceu em 1788, estão em inários ao redor do mundo até hoje, traduzidos para centenas de línguas. Os inários evangélicos no Brasil preservam algum deles, infelizmente só alguns, né? Então, irmãos, boa noite, Aline, essa é a vida de Charles Wesley. Você viu aqui que ele era embriagado pela palavra de Deus. E as músicas deles eram embriagadas das doutrinas da palavra de Deus. Do arrependimento. Meu irmão, nós precisamos nos embriagar da palavra de Deus. Nós precisamos nos encher o nosso cântaro da palavra do Senhor. Ai, irmã Ruth, mas como que eu vou fazer isso? Será que eu tenho que ir para algum lugar? Será que eu tenho que fazer curso? Não, meu irmão, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia em companhia do Espírito Santo. Era o que Charles e John Wesley faziam. Eles liam a Bíblia em companhia do Espírito Santo. Eles tinham os morávios que eles consultavam com eles, porque os morávios tinham uma experiência com Deus que os outros não tinham. E ali eles foram aprendendo e foram entregando as suas vidas ao Senhor. Nós necessitamos nos embriagarmos da palavra. Nós precisamos estar com o nosso cântaro cheio da palavra de Deus. Nós precisamos estar com a nossa vida firme nas pisadas do Mestre. As pisadas do Mestre estão dentro dessa palavra. As pisadas do Mestre estão dentro da palavra de Deus, dentro dessa palavra que se chama Bíblia, que é um compêndio de 66 livros, né? Deveria ter mais, mas nos deixaram 66 livros. Eu tenho minha biblinha aqui, tadinha, eu preciso até fazer uma capinha para ela. Olha a situação dela, é a Bíblia que eu mais gosto. Eu tenho outras, tá? Tenho outras, mas olha a situação da minha Bíblia, ó. Só para você ver, é a que eu mais gosto, é a que eu mais escrevo nela, é a que eu mais... Tem página aqui que já tá até rasgada. Mas aqui eu acho tudo que eu quero. Então, o que você precisa hoje buscar de Deus? Ter vida com Deus. Convida o Espírito Santo para fazer parte da tua leitura. Eu tenho pedido tanto ao Senhor que o Senhor me dê clareza clareza no ler a palavra, entendimento no ler a palavra. Ontem o nosso chuveiro aqui queimou, né? E aí eu precisei mandar trocar o chuveiro. E eu tenho um rapaz que sempre vem pra gente aqui, ele é de confiança. E ele veio, e ele tava... exatamente, foi bem manuseado. E ele veio aqui, ele sabe que eu sou crente, né? Ele perguntou para mim assim, você é de que igreja, Ruth? Eu falei de nenhuma, eu sou da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja invisível que vai para a vida eterna. Ele falou assim, a minha mãe quer que eu vá para uma igreja, mas eu falei para ela que eu não quero, que eu sou crente sem estar na igreja. E aí conversa vai, conversa vem, né? Ele estava me falando sobre a criancinha dele, 1 ano e meio, na creche, e querem que ele dê a picada do inseto na pobrezinha, né? E ele disse que não dá, de jeito nenhum. E a situação dele tá séria. Aqui em Maringá hoje teve uma picada, né? Em todas as escolas, normal. E eu já mandei até para ele de manhã o aviso. Mas
eu fui conversando com aquele rapaz, porque eu não sabia que ele era filho de crente. E eu fui conversando com ele, Deus foi me dando ali, gente. Foi lindo de ver. Deus foi me trazendo ali para eu pregar para aquele rapaz, sabe? Ensinar ele a palavra. Ele falou para mim assim, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Eu falei para ele, você precisa pedir para o Senhor estar presente na tua leitura da Bíblia. Eu falei, começa a ler o Salmo 91. Aí eu li com ele aqui o Salmo 91. E fui explicando para ele o Salmo 91. E fui colocando para ele que ele é o sacerdote da casa e ele precisa ensinar os filhos dele que começasse pelo Salmo 91. Que começasse a entender o que está escrito. E que Deus ia fazer uma coisa linda. Eu sei, irmãos, que foi, olha... Foi das 11h30 até quase 2h da tarde a gente conversando. Vocês imaginam, né? Eu saí daquela conversa, eu estava esgotada. Mas eu estava feliz. Porque Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Não pude estar aqui com vocês à noite, mas Deus deu aqui a porta da palavra aberta. Depois eu levei uma pancada na cabeça, né? No sentido não literal, tá? Mas espiritual. Que aí o meu dia meio titubeou. Mas eu louvo ao Senhor, Shalom, Luciana, porque Deus abriu a porta da palavra com aquele rapaz. E eu sei que fez a diferença. Eu sei, porque eu senti. Eu senti que Deus fez esse chuveiro meu queimar para que eu pudesse falar com esse menino. Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor por isso. Louvo a Deus por essa oportunidade. A gente não é merecedora. Não, não é. Mas o Senhor usa. O Senhor usa. Mas, irmãos, eu quero ler aqui com vocês 2 Crônicas. Você vai falar assim, Ruth, mas você pegou o livro de Crônicas, agora não larga mais dele? Pois é, mas o Senhor está falando comigo nesse livro. E eu preciso dividir com vocês aquilo que Deus está me mostrando aqui. Entendeu? Lembra que nós lemos? Eu acho que, eu não sei se saiu o pastor, o Alberto, mas é que saiu o sacerdote da casa dele, eu creio que sim. Porque à noite ainda passei uma mensagem para ele, que ele me falou, Ruth, manda para mim, ele me chama de Ruth, ele deve ter uns 30 anos, né, eu tenho 62, mas a gente conversa em Ruth, Daniel e tal, né. Aí eu mandei para ele à noite, né, falei, olha, não esquece de você ler com a tua família o Salmo 91. Ai, Deus que abençoe, obrigado, já vou ler. Eu acredito que... como é que diz? Eu acredito que a gente pode incentivar as pessoas, né? Esse é meu intuito, é incentivar a todos a buscarem a face do Senhor, é incentivar a todos a lerem a palavra do Senhor, se embriagar com a palavra de Deus. Sabe, irmão, quando nós estamos embriagados com a palavra de Deus, a gente não fala outra coisa, a gente só fala dela. Muita gente não gosta de ficar do nosso lado, não. Olha, aquele lá é um fanático. Eu sou tida como fanática, até no meio da minha família. Eu lembro da minha mãe. Gente, se tem uma pessoa que pagou a língua, fui eu. A minha mãe só falava da Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Se ela levantasse, ela estava falando da Bíblia. Minha mãe era uma mulher que tinha os grandes defeitos dela. Mas a boca da minha mãe era a Bíblia o dia inteiro. Eu falava, escuta, a senhora não para de falar da Bíblia, a senhora só fala da Bíblia. Ela falou assim, mas eu estou cheia da Bíblia, eu tenho que falar daquilo que eu sou cheia. E eu ficava, sabe, eu ficava até dando risada às vezes. E hoje eu me vejo no lugar dela, porque hoje eu estou do mesmo jeito. Se eu falar 10 palavras, você pode ter certeza, 8 são da palavra de Deus. Às vezes eu falo, meu Deus, eu tô que nem a minha mãe. Eu tô fanática, mas glória a Deus, porque a alegria que invade meu coração, eu entendo hoje a alegria do coração dela, entendeu? Eu entendo a alegria do coração da minha mãe hoje. E hoje eu posso dizer, o Senhor me fez eu pagar a língua de uma forma muito gostosa. Foi sendo como minha mãe. Só não sou, como é que diz, muito dura. Quer dizer, até sou dura. Mas digo assim, minha mãe era muito casca... Minha mãe era, como é que fala? Minha mãe era uma mulher que se ela falasse aqui que isso aqui era pedra, isso aqui seria pedra pro resto da vida. Não muda, não muda. Eu já não sou desse jeito. Mas ela era assim, mas ela tinha a palavra de Deus dentro dela.
Mas vamos lá, eu quero ler com vocês 24 de 2 Crônicas. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou levantar aqui o meu coisinho, que eu preciso pegar uma caneta aqui atrás. Espera aí, gente, só um minuto. Eu peguei a caneta errada. Que sem caneta fica difícil para mim aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui tem uma lição para a nossa vida, principalmente para os últimos dias que nós já estamos passando. Irmãos, quando eu falo último dia, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Nós estamos nos últimos dias, nós não temos muito tempo. Presta atenção. 2 Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Lembra aquele menininho que a irmã de Jeorão, né? Jeorão, eu esqueço o nome, é tanto nome que eu acabo esquecendo. Acho que Jeorão. Guardou o menininho que a Thalia estava matando todos os netos, estava matando todo mundo, os filhos, netos, para que ninguém reinasse e matasse toda a descendência de Davi. Tá lembrado disso? Então, esse menininho Joás, tá? Ele agora tem 7 anos, ele foi coroado com 7 anos de idade. E ele começou a reinar, e reinou em Israel 40 anos. Reinou sobre Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Presta atenção. O sacerdote Joiada, que a esposa dele, que era a filha do rei, que pega o menino e traz o menino para dentro do templo. E eles criam o menino quietinho dentro do templo até os 7 anos. Esse homem é um servo de Deus, Joiada. Era um sacerdote, sumo sacerdote. Um homem usado por Deus. Então, Joás serviu a Deus com retidão todos os dias de Joiada. Entendeu? Não foi todos os dias da vida de Joás, não. Foi todos os dias, enquanto Joiada era vivo, ele serviu a Deus com retidão. Presta atenção. E tomou Joiada para ele, para Joás, 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Então ele queria reformar a casa de Deus, tá? Isso no tempo de Joiada vivo. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: saí pela cidade de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus. De ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo a Thalia ímpia, que era a avó dele, seus filhos arruinaram a casa de Deus. E até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram para os Baalins. Baalins eram os deuses de Baal, tá? E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta. E o lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada
davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor. Então eles estavam fazendo uma construção. E o dinheiro arrecadado era para pagar a construção, pagar os pedreiros, pagar todo o pessoal que trabalhava ali. E alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. Isso tudo no tempo de Joiada, presta atenção. Tudo ele fazia direitinho. Em nenhum momento ele deixou os caminhos do Senhor enquanto Joiada era vivo. Presta atenção. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada. Então Joiada envelhece e morreu farto de dias. Era um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor. O homem que o Espírito Santo de Deus habitava sobre a vida dele. Tanto que ele consegue, nesse tempo, ele consegue fazer com que Israel caminhe nos caminhos do Senhor, na retidão da palavra de Deus. Presta atenção nisso. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então ele foi digno de receber a sua sepultura no meio dos reis. Agora presta atenção. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. Os meninos, né? Como Reboão, né? Reboão, ele, em vez de consultar, seguir o conselho dos mais velhos, foi seguir o conselho dos moços, né? Aqui, ó. E vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Então, o que dá a entender? Que, enquanto Joiada era vivo, tudo caminhava. Porque Joás temia a Joiada. Joás estava acostumado a servir a Deus mediante as ordens de Joiada. E ele estava acostumado a obedecer a um homem, mas ele não tinha experiência com Deus. Ele não tinha vida com Deus. Ele tinha vida enquanto Joiada estava vivo, ele seguia os preceitos que Joiada o mandava, ele era o mentor dele. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou lhe falar daqui a pouco. E deixaram a casa do Senhor, de Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa culpa. Porém, enviou profeta entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, contra os príncipes e Joás junto. Mas eles não deram ouvidos, eles rejeitaram a palavra de Deus. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, filho de Joiada, olha isso aqui. Zacarias era sacerdote, o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Sentença. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras. Por mandado de quem?
do rei. Quem é o rei? Joás. Quem é Joás? Foi tirado para que Atalia não o matasse. Foi guardado por Joiada dentro do templo até os 7 anos, até ele poder receber a coroa real. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Irmão, presta bastante atenção. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Tem muita gente que ela está servindo a Deus porque ela tem alguém que ela está seguindo. Tem alguém que ela tá seguindo alguém. Enquanto esse alguém estiver diante de Deus, ele também está, ou ela também está. Mas ela não segue por convicções próprias. É o caso de Joiada. Ele não seguia por convicção própria, ele seguia porque Joiada era um homem de Deus, e esse homem, ele devia ser um homem que quando ele falava das coisas de Deus, ele falava como John Wesley, né? Como Charles Wesley, ele era embriagado das coisas de Deus. Ele vivia o poder de Deus, ele vivia a palavra de Deus, ele vivia os mandamentos de Deus. Era um homem que tinha intimidade com o Pai, então esse homem influenciava os outros a servirem a Cristo. Aliás, a Deus, né, na época, que é Cristo também, né? Presta atenção. Meu irmão, se você tem alguém na tua vida que você está servindo a Deus por causa desse alguém, você vai cair. Porque Deus pode recolher esse alguém. Deus pode tirar esse alguém da tua frente e você realmente mostrar quem você é. O Senhor está mandando dizer nessa noite que você precisa ter experiências reais com Ele. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas aqui não existe mentor da palavra de Deus. Não, aqui não tem mentor nenhum. Não. Aqui nós somos irmãos tanto quanto iguais, que estamos aqui compartilhando da palavra de Deus aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele nos dá. Mas você não pode ficar preso nessa pessoa. Você não pode ficar preso achando que essa pessoa vai fazer da tua vida que você herde a vida eterna. Não, não, não. Se você não tiver vida com Deus, se você não tiver experiência com o Pai, que é o que Joás não tinha. Joás seguia estritamente o que Joiada mandava. Joás seguia o olhar de Joiada. Joás seguia as palavras de Joiada porque ele sentia que tinha uma coisa diferente naquelas palavras. Joiada era o apoio dele, mas ele esqueceu do Deus do céu. O nosso apoio não é o nosso irmão. Não. O nosso irmão a gente pode às vezes falar com ele, tirar uma ideia com ele, né? O que o irmão acha disso, o que o irmão acha daquilo, né? Mas você não pode colocar a tua fé no irmão. Não, a tua fé é no Todo-Poderoso. Meu irmão, você sabe por que eu me aguento sozinha? Você sabe por que eu saí de uma igreja e eu vivo só, e eu vivo somente na leitura da palavra? E eu vivo somente naquilo que Deus me mostra? Porque a minha vida nunca esteve apegada com homem nenhum. A minha vida com Deus é eu e Deus. Eu não tenho mentor nenhum, meu irmão. Não, eu não tenho. O meu mentor é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho os irmãos, sim, que eu me comunico, que eu converso, que a gente troca ideias da palavra de Deus, porque eles também têm. Eles têm o pé deles firmado na rocha. Então a gente conversa da palavra de Deus com eles, a gente tira ideias, a gente juntos quebra cabeças. Tá entendendo? A gente ali, a gente conversa sobre o que está escrito. A gente aprende um com o outro. Mas ninguém pode estar amparado com ninguém, porque eu não vou te salvar e você não vai me salvar. Não. Joás
ele tinha a muleta dele era joiada. Quando a muleta quebrou e foi enterrada, ele mostrou quem ele era. Ele foi curtir com os príncipes de Judá a vida. Ele foi curtir com os príncipes de Judá os outros deuses. Ele foi curtir com o príncipe de Judá, entendeu? Tudo que ele nunca curtiu na vida, porque joiada cortava essas coisas dele. Joiada era o prumo dele. O prumo dele morreu, porque o prumo dele não era o Senhor Jesus. O prumo dele não era o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Não era o Deus de Israel. E ele agora vai atrás e manda matar quem? Zacarias, filho de Joiada, manda matar a pedradas, porque estava perturbando a curtição do rei. Vamos falar bem o português correto de hoje em dia, né? Entendeu? Meu irmão, se você está fazendo de alguém a tua muleta, é bom você cair fora disso. Presta atenção. É bom você cair fora dessa muleta, porque essa muleta não vai te levar para o céu. Essa muleta é de madeira e ela quebra. Essa muleta é feita de carne e osso. Ela não tem poder nenhum para te levar para a vida eterna. Mas o Todo-Poderoso que nós servimos, ele sim tem poder. Então eu te aconselho a você buscar ter experiências com o Pai. Eu te aconselho você buscar ter experiências com o Deus Criador dos céus e da terra. Porque ele sim tem poder de te fortalecer na rocha que é Cristo. Aqui a gente só compartilha aquilo que a gente entende. Eu estou compartilhando com você aquilo que Deus tocou no meu coração hoje. Eu estou compartilhando com você aquilo que o Senhor me ensinou hoje através desse texto. Eu ainda olhei, eu li, né? Falei, Senhor, mas eu vou falar isso aqui, Pai. O que tem aqui? De repente começou a vir na minha cabeça. Presta atenção na história, lê de novo. Presta atenção, olha o que está contando. Olha a muleta, Joiada é a muleta dele. Joiada era um servo temente a Deus. Temente. Mas Joás não tinha experiência nenhuma. Ele só era de Deus enquanto Joiada estava vivo. Joiada morreu? Acabou. Olha, vamos ver no versículo 23. E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra Joás e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo. Lembra dos príncipes que convidaram Joás para celebrar os outros deuses? Aí, ó, veio contra eles, matou todos. E todo o seu despojo enviaram o rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor Deus deu nas mãos do exército de uma grande multidão. Então, a mesma coisa que Deus fazia com Israel quando Israel estava certinho, Deus fez agora com os sírios. Você vai lá ser juiz desse povo. Você vai lá colocar justiça no que eles fizeram contra o meu filho Zacarias. Porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. Assim, executaram os juízos de Deus contra Joás. Deus usou o exército inimigo, ele usa, você sabe por quê? Porque ai daquele que mexe na menina dos olhos de Deus, ai daquele que mexe num filho de Deus. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos, os servos de Joás, começaram a conspirar contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zobade, filho de Simeate, a Amonita, Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. Olha só, filhos de duas nações inimigas de Israel.
uma amonita e a outra moabita. E quanto aos seus filhos e à grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que aqui está escrito no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Presta atenção. Você precisa buscar ter intimidade com Deus. Você precisa buscar mergulhar na palavra do Senhor. Ah, mas eu não entendo. Eu leio e não entendo. A Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes. A Bíblia nos diz que nós temos que ser, resistir a esse não entender. Eu não estou entendendo, mas eu vou ler. Você tem que resistir a isso, sabe por quê? Porque essa falta de entendimento sua é Satanás aqui na tua orelha, não deixando você entender, né? No momento em que você insiste, e que você ora, e que você pede que o Espírito Santo esteja ao teu redor, o Senhor vai abrir as portas do teu entendimento, e você vai ler essa palavra com outra visão. Você vai ter amor pela leitura da palavra. Você precisa amar as Escrituras, porque elas é que te dão a garantia da vida eterna. Não sou eu, não é outro, nem pastor fulano de tal, nem ciclano, nem beltrano, não. Nós não somos braço para ninguém. Nós somos comunicadores, né? Eu, pelo menos, sou uma comunicadora daquilo do pouquinho que eu sei. Eu fui chamada para estar aqui animando os meus irmãos para a vida eterna. Foi o que Deus falou comigo. Isso já tem uns 3 ou 4 anos já, acho que até mais. Tinha uma moça que, com ela foi que eu aprendi a fazer tudo isso aqui, mas ela começou a colocar desespero no povo. E fazia aquelas lives, parecia que estava morrendo. E um dia eu ouvi naquela live daquele jeito, Deus falou comigo assim, ela está fazendo tudo errado. E eu falava, mas Senhor do céu, como que pode uma coisa dessa, tanto desespero? E o Senhor falou a mim, você precisa pregar alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa mostrar para o povo de Deus que vai passar tribulação, vai, mas não vai, o Senhor vai guardar, o Senhor vai estar conosco, Shalom, Krika, o Senhor vai estar com todos vocês. E foi aí que eu comecei a fazer vídeo, eu não sabia nem fazer live. Eu comecei a fazer vídeos pequenininhos, eu gravava no celular e colocava aqui, não sabia nem colocar direito, ficava tudo picado. Até que um dia eu falei, meu Deus, eu vou testar esse negócio aqui, ver se dá certo. E deu. E eu aprendi a fazer live ali. E desde esse dia, eu nunca mais parei. Eu fui caluniada várias vezes, principalmente por essa pessoa também. Por um arauto do faraó que tem aí também. Chegaram a fazer áudios parecendo a minha voz, parecia a minha voz. Como se eu tivesse negócios em Portugal, meu pai do céu. Eu nunca saí eu já saí para a América Central, morei na América Central, na Costa Rica eu morei, mas em Portugal nunca nem cheguei lá, nunca nem cheguei no aeroporto para ir para Portugal. E disseram que eu tinha negócios em Portugal, negócios escusos em Portugal. Fizeram um farolete. E o Senhor falava para mim, a minha filha falava assim, mãe, eu vou processar essa gente, eu tenho tudo aqui anotado. Eu falei, não para processar ninguém, quem vai tomar conta disso é Deus. Deixa nas mãos de Deus, eu vou prosseguir o que Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu pregar a palavra, eu vou pregar. Veio a história do mito, né? Veio a história do mito. Eu falei, cuidado que o que eles vão fazer é uma armadilha. O povo de Deus não pode estar metido naquilo, é uma armadilha, cuidado. Esse homem é um farsante. Esse homem vendeu o nosso país para a rainha dos céus. O outro vendeu para Lúcifer e esse está vendendo para a rainha dos céus. Ele é tanto quanto o outro. Foi uma guerra, uma divisão total. Aguentei firme. Tá aí, né? O que nós estamos passando tá aí. O povo preso, mas Deus tem seus planos em tudo, né?
Tem muita gente que está presa lá e está se chegando ao Senhor, né? Porque 60% dos que estão lá são todos crentes. Pra você ter ideia. Passou isso, veio outras bombas para me acabar. A última é o Senhor ainda não me dá de falar. O Senhor ainda não me deu, não sei porquê, mas o Senhor não me dá autorização para falar ainda. Mas o Senhor tem me sustentado na sua mão. Mas eu não estou aqui para ser braço de ninguém. Eu estou aqui simplesmente para dizer para você que como eu busco de Deus ter experiências com Ele, você também precisa buscar, porque essa experiência não é para mim, ela é para todos nós. Aquilo que nós aprendemos com Deus não é só para um, é para todos. O problema é buscar. Joiada não buscou. Joiada colocou, aliás, Joiada não, Joás colocou a sua esperança em Joiada. O Deus dele era Joiada. O Deus dele não era o Deus dos céus e da terra, não. Era Joiada, mas o Deus de Joiada era o Deus dos céus e da terra. Deus prova os corações. Mas a lâmpada de Davi não ficou apagada. A lâmpada de Davi continuou acesa, apesar de tudo. Jesus pôde nascer da casa de Davi. Entenderam? Coloca a tua vida no altar, meu irmão. Busca do Senhor. Está na presença dele, não faça de ninguém a tua fortaleza. O texto é 2 Crônicas 24. 2 Crônicas 24. Não faça do homem a tua fortaleza. Saiba que a tua fortaleza é o Senhor Jesus. Entendeu? Presta bastante atenção. A tua fortaleza é o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de amor. Tu és um Deus, Pai, de justiça. Tu és um Deus que cuida do teu povo. Tu és um Deus que ensina o teu povo a te buscar. Tu és um Deus que nos deixou livros e mais livros para que nós pudéssemos aprender de ti e pudéssemos purificar nossa alma para estar contigo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa meus irmãos. Guarda eles, livra eles do mal, do perigo, do mundo invisível. Livra os meus irmãos das atrocidades que estão chegando aí. Livra, Senhor, meus irmãos de tudo aquilo que nós vamos passar. Que eles possam ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, eu te peço que o Senhor dê a cada um a sustentação na tua palavra e que não façamos uns dos outros as nossas muletas. Porque a muleta aqui desse mundo quebra, mas a fortaleza em ti permanece para sempre. Ensina a meus irmãos a entenderem que a gente só está aqui compartilhando aquilo que a gente está aprendendo contigo e que eles também têm que aprender, têm que ter experiências contigo. Porque nós vamos lutar contra principados e potestades. E essa luta vai ser sozinha. Essa luta não vai ser em conjunto, não. O Senhor vai nos reunir, eu creio. Que o Senhor vai nos reunir, mas no momento em que todos nós estivermos selados com o selo do céu. Aí eu creio que o Senhor vai nos unir. Porque aí ninguém vai poder pôr a mão em nós mais. Mas eu te peço, Pai, pelos meus irmãos que aqui estão. Te peço pela Paula, pelo Pedro, pela Clara e a sua família, pelo pastor Vitor e a pastoração. Te damos graças, Senhor, que eles já estão em terra firme, já estão em Portugal. Glória a Deus por isso. Te agradeço pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, pela Luciana e a sua família. Te peço em nome de Jesus, tira, Senhor, as filhas da Luciana da Inglaterra. Traz elas de volta, Pai, em nome de Jesus. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, que a tua graça esteja sobre eles. Pela Aline, pela Osimira Coutinho. Guarda ela, Senhor, em nome de Jesus.
pela Berenice, Pai, pela Suzana, pelo seu filho, pelo Denildo, pelo pastor Luiz, que a tua mão de poder esteja sobre a vida desse pastor, pela Fernanda Bamin, sua família, pelo seu primo Mitri, pela Cleide, pela sua família, pelo Alberto, Pai, em nome de Jesus. Dá fortaleza para o Alberto, firma os passos do Alberto na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pela Andréia Brown, pela seu esposo, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, que perdeu a conta dela aqui no Instagram, Pai. Que a tua mão de poder esteja sobre a vida das tuas filhas, amparando. Pela Joelma, suas crianças, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Marta Valéria, pela Larissa, suas crianças, Pai, sua família. Guarda eles debaixo da tua mão. Pela Rose, pela Isabel, pela Dani, a sua família, pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus filhos. Pela Patrícia Venâncio, pelo seu menino, pela Fatinha, Senhor, pela Sara, pela Aline Cristo, pela Aline Gúpita, pela Valmira, pela Viviane Peixoto e o João Vitor, pela Jaque e suas crianças, pela Aline Franciele, a Rosimeire, pela Mônica, pela sua família, pelos seus funcionários, pela Estela, Senhor, pelo seu filho, seu marido, pela Dani Cristina, pela Fernanda Garrido, pela Rudinéia Botelho, pela Celeste, pela Carol Cozen, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Leninha, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica, pela Beth Borba, Senhor, pela Irene Lara, pela Cleidiane e sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, a doutora Ivânia e sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra e sua família, pela Joselma, pelo Francisco, pela Aline Milani e seus filhos, Pai, pela Nayara Paiva e a sua família, pela Erivanes, pelas suas crianças, a Sofia e o Samuel, pelos seus filhos maiores, a Esther e o Paulo Vinícius, pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Célia Regina, pela Marisa Tristão. Que a tua mão de poder, Pai, esteja sobre os nossos irmãos, protegendo, livrando do mal, dando fortaleza, Pai, que eles estejam firmes nas pisadas tuas, não na pisada dos homens. A pisada dos homens não vai resolver nada, vai ser que nem Joás, vai pisar e vai afundar. Não, nós precisamos estar na pisada do mestre. É lá que é a nossa fortaleza. A pisada da Ruth aqui, ixi, tá perdido. Mais pecadora que eu, só outra de eu mesmo. Não tem para ninguém. Então, Senhor, eu te peço que os nossos irmãos aprendam a não estar ligados nos homens, mas estar ligados em ti. Que a nossa fortaleza seja no Senhor. Que nós possamos ter experiências convictas contigo. Que nós possamos ver a tua glória nas nossas vidas. Que nós possamos ter experiências reais de salvação. Tem um hino que diz assim: tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, tudo sempre servirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Que você possa, meu irmão, nessa noite, entregar tudo a Cristo. Entrega a tua vida a Jesus. Entendeu? Não fica medindo a tua vida pela vida dos outros, mede a tua vida pela palavra de Deus. Não seja um Joás da vida. Perdeu joiada, acabou tudo. Não.
Você precisa estar firme nas pisadas do Mestre, porque Jesus está voltando. E eu não vou te salvar, você não vai me salvar, mas Ele irá nos salvar. Nós aqui só somos os entregadores da mensagem. Você é o entregador da mensagem, eu sou outra entregadora da mensagem. Mas para entregar a mensagem tem que ler, entendeu? Para entregar a mensagem tem que ter vida com o Pai. Aí é que mora a questão. A diferença só minha e sua é somente isso. Eu busco, você não está buscando. Entendeu? Então aprenda nesse dia com Joás. Não siga os erros de Joás. Você precisa ser no joiada, que tem que ter experiência com Deus. Senhor, te louvamos, te bendizemos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, eu espero que essa palavra tenha ficado no teu coração como ela ficou no meu. Parece que ela está gravada a fogo aqui dentro. Ela chega a queimar. E eu vim te trazer aquilo que Deus mandou eu trazer para você. Não faça de ninguém o teu exemplo. Não. Para o Senhor, Sara, não faça de ninguém a tua muleta. Você precisa andar debaixo das asas do Criador. Você precisa andar debaixo da companhia do Espírito Santo. Peça para Ele andar junto com você. Você não vai precisar nem de muleta, porque Ele vai te orientar em tudo que você tem que fazer. Amém? Fica na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.